5. Atenção, gente. Vem comigo aqui para essa história. Essa história é de arrepiar. Ela mexe com você, pai, com você, mãe, com você, família. E o balanço geral tá aqui para você, família. Uma jovem de 26 anos que sofre com transtornos mentais, ela foi abusada sexualmente por 3 irmãos. O pai da vítima flagrou o exato momento em que a filha era violentada. Nós conversamos com ele. Olha a imagem na tela. Olha essa imagem. Ela é doente. Você não viu que ela é doente? Esse é o flagrante. Esse é o exato momento em que esse pai flagra toda a cena. Os relatos são muito fortes e todos os detalhes dessa reportagem, dessa história, como ela terminou, você vê agora e você sabe. É do jeito que só o Balanço Geral sabe contar. 3 homens, irmãos, presos por um crime bárbaro, estupro coletivo. A vítima, uma jovem de 26 anos com transtornos mentais. Um pai aterrorizado, foi ele que viu, presenciou a filha sendo violentada sexualmente. E o caso que chocou os moradores de Tunas do Paraná aconteceu em uma região isolada até da cidade, uma região mais distante. Tudo aconteceu dentro desta casa vermelha, que na verdade é utilizada para o consumo de drogas. A jovem de 26 anos estava em um dos quartos, deitada, nua, e o pai dela, quando entrou na casa, viu uma das piores cenas da vida dele. A jovem estava supostamente sendo estuprada lá dentro. O que o senhor viu? Quando eu vi o Mauro que estava transando com ela, sabe, na hora. E os outros estavam olhando, sabe? Nessas imagens de dentro da residência, o sofá onde a jovem foi estuprada primeiro. Depois, levada para o que seria um quarto. Nesse momento, o pai dela entrou na casa. Esse vídeo foi feito por ele. As imagens mostram alguns homens seminus. Os irmãos foram pegos em flagrante. Eu passo fogo em tudo vocês aqui agora. Eu passo fogo em tudo vocês aqui. Vamos, coloca a roupa, vamos. Ela é doente. Você não viu que ela é doente? Mauro Rosa Braz, vulgo Sem Dentes, era o que estava praticando o ato sexual. Além dele, Ademar Rosa Braz e Ivan Rosa Braz são os outros presos, irmãos de sangue e de cela. Naquela hora ali, Nossa Senhora, eu fiquei cego, eu não sabia nem o que fazer numa situação daquele ali. Não sei, eu nem até hoje não estou pisando no chão, sabe? A jovem vítima desse crime não terá a identidade divulgada. Além dos problemas mentais, tem um filho de 10 anos que não sabe o que aconteceu com a mãe. Ela foi transferida do hospital para uma clínica onde receberá tratamento. Os irmãos Mauro, Ademar e Ivan já foram presos pela Polícia Civil de Bocaiúva do Sul. Durante o interrogatório, todos eles negaram envolvimento nesse estupro, mas a polícia já tem indícios suficientes de que isso realmente aconteceu. Porque, além das marcas da vítima, dos órgãos genitais dela, os machucados que ela tinha pelo corpo significam, para a polícia, que ela lutou bastante, tentou evitar que isso acontecesse. Uma ficha gigantesca, todos eles, cada um deles. Assalto, tráfico, furto qualificado, lesão corporal, tudo que possa imaginar, os vagabundos têm. E o mais impressionante, o delegado revela que em 2017, os irmãos foram acusados por uma irmã de a terem estuprado quando era criança. Histórico de estupro, inclusive da própria irmã, e o pai envolvido junto em 2017. Você não imagina o que fizeram com ela. O pai da jovem que foi estuprada espera que dessa vez os criminosos não sejam soltos. É o que eu espero para esses caras poder ser na cadeia. Isso é o que eu espero para esses marginais. Não tenho que pensar nada de mal com eles, né? E o mal deles é para cadeia mesmo, sabe? Que vão pagar na cadeia. As investigações seguem e a polícia não descarta a participação de mais uma ou até mais 2 pessoas no crime. Existe um 4º elemento, talvez até um 5º elemento nessa história toda que a gente não tinha conhecimento.
Mas o quarto elemento seria o cara que levou ela para lá. A gente vai pedir a preventiva dele, que ele participou de uma maneira ou outra, ele participou desse estupro coletivo. Vamos, coloca na roupa, vamos. Ei, Jorge, ó, Ela é não pode doente. deixar o tiro. Você não viu que ela é doente? Eu fico imaginando o sentimento desse pai quando ele abre a porta e flagra a cena da filha dele sendo abusada. 3 criminosos ali no local, no exato momento. Nessas situações que a gente torce para que não tenha arma de fogo por perto. Porque se tivesse uma arma de fogo, estaríamos falando de uma situação muito pior. Nesse momento, estaríamos conversando com um pai atrás das grades, e essa é a realidade. E eu preciso da sua opinião também, você que está acompanhando a gente nas redes sociais, você no YouTube, no Instagram. Mauro Rosa Braz, está aqui, seria o principal. O Ivan Rosa Braz, Ademar Rosa Braz, os 3 irmãos envolvidos nessa história nojenta. Essa história que nos causa revolta. Que faz a gente se perguntar o que é que está acontecendo. Por que que acontece isso? E a reação desse pai, coitado, quando ele abre a porta, ele meteu o pé na porta, não tem a história do pé na porta, ele mete o pé na porta. E ele flagra os 3 ali com a menina, um deles em cima dela, ele flagra o ato. E ele ainda consegue respirar para não se tornar um criminoso. Ele ainda consegue respirar, raciocinar com aqueles que estão ali, praticando o ato, abusando da filha dele, que tem transtornos mentais. Mais essa ainda, mais esse agravante. Para a polícia não há dúvidas do que aconteceu. E o pior, o histórico desses bandidos, desses criminosos, o histórico deles também não alivia em nada o que eles fizeram. Doutora Márcia, quem é pai, quem é mãe nesse momento, está com a voz embargada assistindo o Balanço Geral diante de uma cena como essa, diante do que esse pai e essa menina tiveram de suportar nesse momento em que esses 3 estão ali dentro do barraco, doutora Márcia. De fato, Daniel. Mas veja, nós estamos numa situação que nós temos 3 elementos atuando em conjunto. E aí nós levamos esse estupro para um estupro, além de vulnerável em razão da situação do transtorno mental dela, também temos a situação de que esse estupro vira coletivo, porque eles revezam na prática do ato sexual. Também dão a condição quando, no momento em que ela queira se movimentar, a segurem, a constranjam. Então, todos eles participam de igual forma do estupro, porque um dá condição ao outro da execução desse estupro, que tem uma pena de 15 anos, o estupro invulnerável. E, em razão dessa coletividade, um aumento de mais 1/4 da pena em razão dessa situação. E mais as agravantes das lesões corporais, da atividade feita com a ameaça, ou talvez até a utilizar algum tipo de entorpecente nela. Então, tudo isso agrava a situação. Mas é importante saber que não é um que participa, todos participam. O crime deles é o mesmo. Mesmo que um deles ficasse parado de braços cruzados, o fato de estar ali e não se opor, ele pode cometer esse crime também pelo fato de não ter se oposto e não ter auxiliado a vítima. Então, nessas condições, a nossa magistratura tem sido muito dura com essas pessoas. E é necessário que sejam, porque o corpo da mulher, o corpo de quem quer que seja, não é para ser tocado sem autorização dessa pessoa. E no caso de uma pessoa com transtorno mental, assim como no caso de uma criança, elas não têm condições de autorizar. Então, se ter a atividade sexual com essa pessoa, é estupro e ponto. É isso que tem que se entender, que é necessário que, não minimizar a situação deles, muito pelo contrário.
sim, apreciam a conduta do pai, que ao invés de passar a justiceiro e ter talvez a falta de condição de cuidar dessa filha depois, porque estaria preso, e sim chamar a polícia, que é o que tem que ser feito, sim, exige sim muito sangue frio. Mas graças a Deus foi essa a conduta que ele teve. E imagine só com essa agravante a situação em que eles cometeram esse tipo de crime com a própria irmã e o apoio do pai. Quer dizer, eles vêm de uma situação em que a visão dele, do outro eu posso tocar, eu posso fazer o que bem quiser e tá tudo certo. Essa imagem diz muito aqui, ó. Eu passo fogo em todos vocês agora, eu passo fogo em todos vocês. Ele não tinha nenhuma arma. Ele fez isso aqui. Primeiro, o instinto paterno falou mais alto nesse momento em que o homem mete o pé na porta e encontra os três junto dessa menina. É o instinto paterno. O que ele diz aqui, isso aqui é o que sai do coração desse homem ao ver a cena. Ninguém contou para ele. Não é uma imagem, não é a polícia, não é a vítima que está contando. Esse caso aqui é diferente. Por quê? Porque ele vê a cena. Isso aqui é uma resposta de indignação. Sim. Todos nós estamos indignados pelo que aconteceu. Como eles fizeram, como agiram. E mais aquele que, eu estava ali do lado só observando, mas não fez nada, não denunciou, não chamou atenção, não chamou o pai, não fez absolutamente nada. Segundo a investigação, ficou lá revezando no crime bárbaro como esse aqui. Revezando 20, 40, 60 anos de cadeia para pagar por esse crime. Isso é justiça, doutora Márcia? Esperamos que, inclusive, os outros crimes que estejam com eles também venham a somar e a permanência deles realmente seja efetiva na cadeia. Porque pessoas como essa só param de cometer crimes quando não tem a possibilidade. Ou seja, quando estiverem homens iguais a eles, aí eles não vão cometer nenhum tipo de crime. Agora, quando eles veem uma pessoa frágil, uma pessoa que não tem condição de se defender, covardemente eles as atacam. Eu fico imaginando o que vai ser agora, o que é das pessoas que conhecem esses três aqui, ó. Da vizinhança. Eu fico imaginando se não temos mais vítima também. Exatamente, doutora Márcia. Nesse ponto que eu preciso chegar, porque é o seguinte, gente, já temos algo comprovado, que o Mauro, o Ivan e o Ademar fizeram. A prova está no pai que chega no ambiente, que mete o pé na porta e flagra os três junto da filha dele cometendo o crime, o abuso sexual, o estupro. Tem essa imagem, tem essa gravação, ele indignado falando, eu passo fogo em vocês. Ele falou isso, mas ele falou numa situação de indignação que ele não tinha nenhuma arma na mão, ele não tinha nada. Era a autoridade de pai dele imperando nesse momento, só isso, só isso. Tanto que ele, respirando fundo, faz questão de ligar para a polícia, de denunciar, de segurar esses três criminosos. E agora, como é que fica essa situação? Será que ela é a única vítima desses três? Será que essa menina com transtornos mentais, com esse problema, é a única vítima desses três criminosos aí na região de Tunas? Ei, sociedade! Moradores que estão acompanhando o balanço geral nesse momento. Essa é a hora. Se você sabe de algo, se você conhece, se você tomou conhecimento em algum momento que esses três andaram aprontando por aí, esse é o momento de você entrar em contato com o delegado Bradock. Não é ele que está investigando essa história, Rubão? Sim, é o Bradock. É ele que está investigando essa história. É o delegado Bradock que não passa pano, não. A doutora Márcia sabe disso. Essa é a hora de entrar em contato com a polícia. Fazer a sua parte também como cidadão. De denunciar se esses três aqui fizeram algo a mais. Será que esse crime é isolado? A forma com que eles agiram de atrair essa vítima, de fechar ela na casa, de trancar a porta. Ali eles usaram uma tramela. Sabe o que é a tramela? É um pedaço de madeira com um prego e ali fecha a porta de madeira. Usaram ali uma fechadura de madeira. Será que pela forma com que eles conduziram, nessa quadra aí, nesse bairro, essa é a única vítima desses três até agora? Eu estou deixando essa pergunta no ar aqui. É a única vítima? É um fato isolado? Ou tem mais vítimas por aí que, de repente, o pai, a mãe, alguém com medo desses três não procurou a polícia para denunciar até agora? Tem mais vítimas na história?
Pois se você foi vítima de um desses aqui, estava com medo, não procurou a polícia porque eles estavam soltos, agora é o momento. A hora é agora. E eu quero sim instigar aqui, você pai, você mãe, você da família. Você tem alguma informação? Porque eu tô ficando com a voz embargada aqui também, em função desses três aqui. E o balanço geral não passa pano não, tá? A gente tá aqui com a família, tá com esse pai, com essa vítima, com a sociedade, com você, trabalhador de bem. A hora é agora. Tem algum crime que esses três ainda não responderam e você sabe? Os três estão presos agora. É a hora de denunciar. Esse é o momento, doutora Márcia, favorável para as denúncias. Sabe, Daniel, muitas das vítimas de estupro não denunciam por medo, mas também por vergonha. Elas acreditam que de alguma forma elas deveriam não estar ali, elas se responsabilizam por algo que não é a responsabilidade delas. E é importante sim que essas meninas elas procurem a polícia, porque não só a polícia, mas o apoio do Estado também, com a assistência social, com a psicologia e a medicina, né? Porque isso, além do problema do crime, existem outras consequências que podem sim ser amenizadas, pelo menos, do que aconteceu com o ato já praticado por eles. E a gente sabe que, pelo histórico que eles têm de tráfico, muitas dessas meninas que eles atraíram talvez porque fossem usuárias de drogas. E elas acreditam talvez que estivessem erradas nesse momento. E não, quem comete o estupro continua sendo o criminoso. E o Estado tem a obrigação de abraçar essas meninas, mas é necessário que se conheçam elas, que elas busquem qualquer um dos órgãos da proteção ou da atenção à mulher, para que ela, e especialmente a polícia, para que eles possam responder, mas para que ela também possa ter esses cuidados, né, através da psicologia, da assistência social e da medicina. O João tá comigo aqui no YouTube. A Simone Herculano tá revoltadíssima. A Simone tá dizendo aqui, ó. Cadê a castração química nesse país? Até quando vamos ter que suportar esse abuso contra mulheres e crianças? Castração química para esses monstros que nos dão nojo. A manifestação da Simone nesse momento se posicionando sobre o que ela está vendo aqui no Balanço Geral. Eu não falei para você que a história contada aqui no Balanço Geral é diferenciada? Eu te falei. A gente foi lá mostrar os detalhes de como tudo isso aconteceu. A Simone está por aqui. Quem mais está revoltada aqui também? A Dulce, Monstros. Odete Cassiano também está aqui com a gente. Odete está revoltada com essa situação. A Hilda. E ainda bem que não tinha arma de fogo nessa história, Hilda. Muito bem lembrado por você. A Tila Pereira também está aqui revoltada. Cadeia para eles. Vão pagar igual, tenho certeza. Matheus Florencio da Mota também está acompanhando aqui. Eduardo Noel também está se posicionando. Você pode se posicionar à vontade, porque o Balanço Geral não para por aqui, não. A gente segue acompanhando, porque o delegado Bradock agora se encarrega de fechar a investigação, de amarrar as pontas contra esses três aqui. E aí vem a parte do Ministério Público na sequência. Traz pra cá.